Olha aqui mais um episódio do Faça Acontecer. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Patrícia Lisboa. E comigo, Bárbara Villari. E aonde? Aqui no 767 Estúdio. Ô, gente, uma das coisas que tá muito na mídia, todo mundo tem falado, é sobre inteligência emocional. Tem gente que fala, esse negócio de inteligência emocional tá batido, todo mundo falando disso. Mas é porque isso é muito importante, não é? Como é que vocês estão? Hoje eu vejo que dentro das habilidades profissionais e de relações, uma das coisas muito importantes a gente lidar com as nossas emoções. Como é que vocês têm visto esse assunto aí? Fala. Posso começar com uma explanação orgânica? Sim, senhora. Pode, sim, senhora. Ai, amo! Seguinte, a emoção... É porque a gente vê muita bobagem hoje na internet, né? Pois Você precisa eliminar o medo, eliminar não sei o quê, você precisa eliminar a tristeza. Não, gente. Emoção é uma reação fisiológica do organismo. Não existe eliminar emoção. A gente tem as emoções, elas são produzidas não é a palavra não, mas elas residem, né, em um órgãozinho aqui no sistema límbico, que é o sistema mais primitivo do nosso cérebro. É a parte que, lá nos nossos ancestrais, o sistema límbico foi a primeira parte do cérebro a ser formada. Desenvolvida. E a gente foi ganhando um cérebro novo ao longo dos milhões de anos aí. Então, o sistema límbico, ele é composto por alguns órgãozinhos e um deles é chamado de amígdala. Então, a amígdala, ela pulsa a emoção, que é essa reação fisiológica, e o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte... Se a gente pudesse dividir o nosso cérebro em várias regiões, o córtex pré-frontal é a parte mais nobre. É onde a gente tem as conexões neurais mais nobres. Mais complexas. E aí, enquanto a amígdala solta a emoção, o córtex pré-frontal modula essa emoção. E não existe eliminar a emoção. E não existe emoção positiva ou negativa, ao contrário do que todo mundo pensa. Todas as emoções são necessárias para a nossa sobrevivência, principalmente aquelas que são consideradas popularmente como negativas, tipo a tristeza, o medo, né, a repulsa. Se a gente for pensar lá no tempo dos homens das cavernas, a repulsa, por exemplo, ele ia pegar alguma coisa para comer. Se ele sentisse nojo daquilo, é porque o cheiro estava ruim e tal, ia proteger a vida dele. Então, todas as emoções são necessárias para a nossa sobrevivência. Muito bem, Bárbara. E quando a gente pensa, e pegando o gancho da Renata, quando ela fez a introdução aqui desse nosso bate-papo, a gente realmente às vezes acha que a questão da inteligência emocional está banalizada. Mas não é a inteligência emocional que está banalizada, porque ela é necessária. O que acontece é que tem se falado muito, de forma rasa e muitas vezes até errônea, sobre um tema que é tão importante. O que é, né, no conceito, no cerne da questão inteligência emocional, o que é isso? Inteligência emocional é a forma que eu lido e processo as minhas emoções e as emoções dos outros. É como aquilo ali vai reverberar em mim e como eu vou dar conta. Porque, como Bárbara bem disse, uma emoção não se controla. Se eu sinto raiva, se eu sinto medo, não tem como eu estalar meu dedo e falar, não quero mais sentir medo aqui agora. Eu vou sentir. Agora, o que eu posso controlar? E aí vem a inteligência emocional. É a forma que eu vou reagir. É como eu vou lidar com aquela emoção. Então, numa situação de raiva, eu posso ser impulsivo, agressivo, eu posso simplesmente respirar, racionalizar, entender, me situar para então interagir. Então, esse é o grande ponto. Desenvolver inteligência emocional é saber lidar com as nossas emoções, nos conhecer e saber como nós reagimos, inclusive com os gatilhos que chegam até nós. E a inteligência emocional é algo tão poderoso, né? Porque, como a gente falou, as emoções estão aqui, elas vão fazer parte. Eu tenho que saber como é que eu vou reagir a isso, né? Eu acho que esse é o negócio da gente utilizar a inteligência em prol, né? A inteligência das nossas emoções em relação aos nossos comportamentos. E como a gente já falou algumas vezes, os nossos resultados são feitos a partir dos nossos comportamentos. Então, se eu não
cuido das minhas reações, né? Se eu não reconheço as minhas emoções de uma forma inteligente e cuido das minhas ações, isso vai impactar o nosso resultado. Acontece alguma coisa ali, né? Bateu no carro de alguém, por exemplo. Você pode sair gritando e reagindo, xingando, e você pode ali ter um problema grave, né? A gente vê esses casos aí, tomou um tiro numa briga de trânsito. Ou você pode ali respirar fundo, racionaliza, né? Entende o que aconteceu, né? Se foi sua culpa, pede desculpa. E aí você vai ter um outro resultado daquilo. Sem então, dúvida. as nossas reações, elas impactam diretamente nos nossos resultados e na nossa vida. Isso que você está falando, Rê, dentro da teoria da inteligência emocional, me lembra muito da questão do pavio e da profundidade. O que isso significa? Quanto mais curto é o nosso pavio, quanto mais a gente se incendeia, menor é a nossa inteligência emocional. Quanto mais a gente respira e absorve, maior é o nosso pavio. E o ponto da profundidade é justamente o quanto o impacto daquilo é profundo ou não. Né? Se aquilo toma conta da gente, tem coisas que acontecem e a gente escuta as pessoas falarem assim, nossa, eu fiquei tão chateado com aquilo que meu dia acabou, eu perdi meu apetite, ou seja, aquilo alcançou uma profundidade que não é realista, né? E aí a gente tem que olhar para a questão da desproporcionalidade. Se algo que deveria ser corriqueiro e não deveria me impactar tanto e me impactou de uma forma desproporcional muito intensa, significa que eu tenho mais coisas para investigar ali, que não foi aquilo que aconteceu que te impactou. É algo que você tem no seu psique, Já nas tá lá suas dentro emoções, e só despertou, tá né? Só pronto. deu um gatilhozinho. Sim, e outra coisa. A inteligência emocional é saber lidar com a emoção que vem. Veio, eu tenho que saber lidar com ela. Mas para eu saber lidar, existem alguns passos anteriores. Primeiro é identificar. Porque reconhecer qual emoção. E isso, gente, não é uma tarefa fácil. Sabe por quê? Não. A gente tem o que a gente chama de emoções primárias e emoções secundárias. As emoções primárias são aquelas lá do filme, né? Do Divertidamente. Que eu adoro e Quem não recomendo. viu, quem não viu, pode ver. Que é alegria, tristeza, Raiva. nojinho, raiva e medo, né? É. Essas são as emoções primárias. O que são as emoções primárias? São as emoções universais, inatas. Tem a ver com a nossa parte biológica. Uma pessoa aqui no Brasil, em Belo Horizonte, que a gente está, e uma pessoa lá na China, uma pessoa lá no Oriente Médio, sabe o que é medo, o que é raiva, o que... E sente da e mesma sente forma. da São mesma universais. forma. Porque é uma reação fisiológica do corpo. Então, tem a ver com a biologia do ser humano. As emoções secundárias, elas são aprendidas, elas são culturais e vai depender de contexto. Então, por exemplo, por que às vezes não é fácil identificar a emoção? A gente estava mais cedo aqui, eu e o Lucas, conversando sobre ciúme, né? O ciúme, ele deriva do medo. Do medo, ele é secundário. Ele é isso mesmo. secundário. Só que a gente não consegue, muitas vezes, identificar que aquilo que eu tô sentindo é ciúme. E o ciúme é o quê? É o medo de ser excluído, de ser rejeitado, que vem da ser insegurança, traído. que vem do medo também. Ou seja, o primeiro passo para a gente conseguir lidar com qualquer tipo de emoção é identificar a emoção que É é. nominar, Gente, e é saber reconhecer, dar né? um nome. Isso me lembra, ontem eu tava conversando com uma cliente e ela é muito impulsiva. E ela falou assim pra mim assim, Renata, porque então tudo aquilo que a gente falou da impulsividade, da impaciência, que ela fala, porque eu pedi pra fazer e não fez? E quando vem um gremlin dentro de mim, eu não consigo controlar. E eu já sou assim, ela fala assim, eu já sou assim. Eu já sei, quando esse gremlin ele acende dentro de mim, Renata, eu não gosto que ele acenda. Eu não gosto que meu gremlin ele acorde. Mas quando ele acorda, eu tenho que lidar com isso. E é bem isso, né? E aí, gente, para a gente finalizando esse papo, né? A gente falou da importância da inteligência emocional, o que é e o que a gente pode levar de dica prática, assim, como agir com inteligência emocional. Respirando, Não, fazendo aqui, um silêncio eu tô profundo. pensando no Gremlin. Não, eu tô pensando no Você tá no Gremlin. Gremlin. Aqui, sabe por que eu tô pensando no Gremlin? Porque eu tenho uma cliente minha, quando a Renata falou, eu lembrei. Ela falou, falou alguma Se você coisa. estiver vendo, você sabe de quem eu tô falando. Ela falou uma coisa comigo, Com aí eu virei e muito falei assim, carinho, mas né? espera aí. Você não tem consciência disso?
Aí ela me deu a seguinte resposta. Ô, Bárbara, consciência eu tenho, né? Mas o meu tesão saiu galopando na frente da minha consciência. Aí eu falei, então tá bom, tá explicado. Tá bom, são emoções, né? Mas eu acho assim, né? Às vezes, dá dessa paradinha, né? Porque dessa parada e refletir, às vezes racionalizar. Né? Falar, peraí, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, é tentar dar aquele tempo. Porque se a gente vai nesse impulso, a gente vai agir pelas emoções. Né? Então, eu acho que essa pode ser uma dica. Eu posso falar Dá uma 4 respirada. passos aqui, Ótimo. tá? O primeiro, identificar a emoção, que a gente já falou. O segundo, é reconhecer o sentimento daquela emoção, porque emoção e sentimento é diferente. Emoção é a reação fisiológica, sentimento é a interpretação daquela emoção. E isso é subjetivo, é individual. Cada um tem uma interpretação. Então, reconhecer o que aquela emoção significa pra você. Porque tem gente que o medo desperta adrenalina, coisa boa. Tem gente que o medo é desesperador. Então, vai paralisar. Paralisante. Então, é identificar, entender o sentimento. O terceiro é aceitar. Acolher. Eu estou sentindo isso é medo. Eu estou sentindo isso é raiva. Sem esses 3 passos, eu não consigo lidar com o que vem. O 4º passo seria, de fato, lidar com aquela emoção. Porque se eu não consigo identificar, se eu não sei o que é, eu não sou responsável por aquilo. Se eu não consigo interpretar o que eu estou sentindo. Ah, o ciúme é medo. Olha, o ciúme é medo. É insegurança, é o que for, beleza. E se eu não acolher e falar assim, beleza, sou humilde, beleza, o que eu tô sentindo é ciúme. No momento é o que temos. É o que temos. É o que temos para hoje. Aí eu não consigo lidar. Ai, 4 passos. Como lidar com a inteligência emocional em 4 passos. Gente, não tem receitinha básica, né? É legal a gente reforçar isso. Mas eu acho que esse é um assunto que merece explorar um pouco mais. A gente pode trazer, né, isso explorando. Então, se você quer saber mais sobre isso, tem algum case, conta pra gente, né? Que a gente vai fazer questão de explorar aqui um pouquinho mais esse assunto. E eu acho que é a gente entender que todo mundo pode sim desenvolver uma melhor inteligência emocional. Eu acho que é esse recado que a gente pode dizer, e depende muito desses 4 passos que a Bárbara falou, depende dessa racionalização e depende do nosso querer, né? De entender e querer e às vezes buscar ajuda, entender um pouquinho mais sobre isso, né? Esse é meu recado para esse final. Fecha aí com a gente, Paty. Excelente, gente. O meu convite então para vocês é isso. Se vocês gostaram desse tema, pesquise mais, acompanhe os nossos canais, as nossas redes sociais. A gente está sempre falando sobre isso, né? No @PATLisboa, na Bárbara Villani. Qual que é seu @, Bárbara? É @Bárbara, 2 underlines, Villani com 2 L's e 2 N's. Complexa. Sou Renata Lemos Oficial. Então, acompanhe, siga e se investigue, né? E por último e tudo, que funciona muito para mim, respire, dê um tempo, não seja reativo, seja ativo, se controle. Muito bem. Beijo. Beijo até e o até a próximo próxima. episódio. Até.